Ele é advogado membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Ibero-Americano e Pan-Americano de Direito Processual e vice-presidente para o Brasil do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, Dr. Glauco Gumerato Ramos. Bom, eu parabenizo ao Alexandre Stuck, porque foi sorteado pelo livro, mas eu, no lugar dele, francamente, se eu falasse do número 24, eu ficaria aqui. Mas, enfim, eu acho o livro importante, muito importante, o livro do professor Delore, você fez bem, mas ele é dedicado a alguém, o cabeludo aí da frente, falando. Senhor presidente, Cláudio, uma alegria estar aqui, a convite da UAB de Santana. Tivemos contato por e-mail com o secretário-geral, Adriano Ferracini. Devo dizer que, por parte materna, eu também sou Ferracini, muito embora não conste com o meu nome, são italianos lá da região de Rio Preto. Então, cumprimento a Vossas Excelências, agradeço muitíssimo ao convite da Faculdade de Goiânia. Cumprimento os meus amigos processualistas importantes, professor Luiz Delore e o professor Rogério Molica, meus companheiros do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Pessoas dos senhores aqui, eu cumprimento dois amigos e dois ex-alunos, hoje advogados já experientes, Dr. Gilmar Risse e a doutora Silvei, ambos foram meus alunos, a Silvei, inclusive, se não me engano, na graduação e na pós-graduação, não é isso, Silvei? E o Gilmar na graduação, isso já há bastante tempo, quer dizer, hoje eles já devem estar mais ou menos com uns 20 anos de carreira. E para quem tem um mínimo de experiência na advocacia, no dia a dia dela, aliás, no direito, na operação com o processo civil, todos nós sabemos que, lamentavelmente, o nosso Código de 73, assim, ele permite uma série de arbítrio por parte do juiz. Lamentavelmente, o nosso Código de 73 ele é um código demasiadamente autoritário, quero dizer, é um código no qual os artigos, os dispositivos dele, a forma como o desempenho ou desenvolvimento do direito processual é organizado pelo código, pela lei, viabiliza ao juiz exercer um poder por sobre a nossa atividade, nós advogados que exercemos a ampla defesa, de uma forma muito contundente. Então, é comum, é useiro e vezeiro nós observarmos no dia a dia prático do direito processual civil que muitas vezes os juízes, e não fazem isso por mal, acabam fazendo até pela má escola que tiveram, por aquilo que aprenderam, por aquilo que a jurisprudência replica na prática, por aquilo que a doutrina hoje em dia, ao meu ver, muitíssimo ultrapassada em certos aspectos, acaba ensinando, o juiz acaba subvertendo o direito processual, seja o penal, seja o civil, o trabalhista não quero nem falar, então eu tenho até medo, né? Então, acaba acontecendo de o juiz subverter tanto o proceder como julgar. Tanto a arte do proceder como a arte do julgar sistematicamente são subvertidas pelos juízes. Por várias razões. Uma delas até porque o nosso Código 73, que já está em sua reta final, viabiliza uma série de oportunidades nas quais o juiz acaba impondo por sobre a defesa, por sobre o contraditório, enfim, por sobre o direito à liberdade de cada um de nós que participamos da cena processual, acaba impondo aquilo que solipsisticamente, aquilo que subjetivamente, aquilo que arbitrariamente lhe parece melhor pelo seu senso de justiça, pelo seu senso do que é certo, pelo seu senso do que é mais ético, correto e virtuoso para um caso concreto. Como se a Constituição da República tivesse dado um cheque em branco para que os juízes redimissem todos os males que a sociedade tem. E o novo Código, lamentavelmente, segue nessa toada, e na minha opinião, fiquei muito contente de ver o Delore falando disso, acompanho os textos dele com bastante frequência, mas concordo integralmente com o que ele falou, que o Código tem uma série de problemas. O Código, ele é, acreditem os senhores ou não, mais autoritário do que foi o Código de 73, que foi positivado em plena ditadura militar. O Código de 2015, cujos defensores, inacreditavelmente processualistas importantes, sustentam que é uma panaceia, que a reformulação, a renovação e a revolução do judiciário civil no Brasil, que vai trazer, aspas, justiça social, paz social, rapidez no andamento dos feitos, são slogans e são palavras, com todo respeito, mentirosas, que servem para enganar, talvez, aqueles que, diferente de nós
não tem experiência, ou um mínimo de experiência, no cenário do Poder Judiciário brasileiro, em qualquer de suas instâncias. Há menos de 15 dias, o Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal de Vértice da República, cuja missão constitucional não é outra a não ser defender o que está no texto constitucional, que em última análise é a vontade do povo, cometeu duas gafes jurídicas, na minha opinião, imperdoáveis. Primeiro, permitindo prisão definitiva antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória, portanto, violando o que está na Constituição, e mais, permitindo, contra o sistema constitucional também, que agente da administração fazendária possa quebrar o nosso sigilo, independentemente de autorização judicial. Então, relativizando a lógica da reserva de jurisdição, ou seja, a lógica de que direitos e garantias fundamentais só podem ser rompidas por intermédio de decisão judicial. Isso dito pelo Supremo Tribunal Federal do nosso país. Em tese, são ministros, são juízes, são magistrados com bom preparo, ainda que sejam auxiliados pelas suas respectivas assessorias, mas pelo sim, pelo não, são pessoas de formação jurídica sólida que acabam fazendo ou dando para nós, ou dando mostras de certas decisões incompatíveis com a Constituição. Se isso é feito pelo Supremo Tribunal Federal, naquilo que chamamos modernamente de ativismo judicial, que é uma das coisas mais perversas que temos dentro de um ambiente republicano e democrático, imagine então que nós somos vitimados no dia a dia, seja em primeira ou segunda instância, pela atuação de juízes singularmente, pela pessoa física do juiz ou pelos juízes colegiadamente considerados no tribunal. Repito, os juízes também acabam sendo vítimas desta própria forma de proceder deles, porque de uma forma ou de outra eles foram, aspas, catequizados a assim proceder. E depois que ele é juiz e passa ao tribunal, ele segue com as mesmas práticas que tinha quando atuava em primeiro grau. E por isso que às vezes coisas elementares, a ampla defesa e o contraditório, por mais bem desenvolvido que venha a ser por um advogado no curso do processo jurisdicional, torna-se absolutamente inviável e ineficaz. E nós acabamos então tendo que nos sujeitar. Estou mentindo, senhor presidente? Essa é a mais pura realidade. Falo aqui para estudantes, falo aqui para profissionais, e todos os senhores perceberão isso um dia, cedo ou tarde. Então, de três coisas apenas que o Delori falou agora, pontos péssimos do código, eu vou destacar aqui, antes da gente falar de tutela provisória, porque também é outro ponto péssimo, a forma que o legislador a sistematizou no Código Novo. Primeiro, a questão da obrigatoriedade da audiência de mediação e conciliação. A ideia é boa? É excelente. Através de uma mediação técnica profissional, é possível se chegar a uma conciliação? Não tenho dúvida disso. Mas o autoritarismo de quem está por trás da lei, no caso o legislador, foi tão grande, a ponto de querer impor conciliação a nós. E o Delori acabou de mostrar para nós que o sujeito não comparecer é multa, é um chamado contempt of court, é um ato atentatório contra a dignidade da justiça, sujeito a multa, porque o Estado quer que você compareça, e se você não quer, se a tua vontade não quer que você lá compareça, você será sancionado com pena de multa. Então vejam o nível do autoritarismo. E mais, como é que nós podemos racionalmente aceitar que a conciliação pode ser uma etapa dentro do processo obrigatória por parte do legislador, exatamente nesse ambiente onde nós temos a dialética fundada nas ideias antagônicas, de partes antagônicas que são autor e réu, cada um defendendo as suas ideias e querendo coisa distinta, cada um querendo sustentar juridicamente as suas razões para obter o resultado que lhe for mais favorável. Então vejam só como que é impactante isso na ótica das partes, que não são técnicas em direito como nós somos, terem que ser obrigadas a chegar diante do juiz, não do juiz, do mediador, enfim, mas no curso do processo jurisdicional, e serem, às vezes, submetidas a uma conciliação a golpe de maré, onde aquele ambiente exatamente não é um ambiente voltado para se conciliar. E o Delori me observa, vai ter juiz que
a míngua de mediador, a falta de mediador, vai querer impor a conciliação. Ele se sentirá ainda mais musculoso a querer impor a musculação quando ele olha para o novo CPC e lê o artigo 6º, que trata de uma excentricidade absolutamente excêntrica, que é o tal do, aspas, princípio da cooperação, onde lá está dito com todas as letras que as partes, os sujeitos do processo, são obrigados a cooperar entre si para que se atinja uma decisão em tempo razoável, justa e efetiva. Seja lá o que isso quer dizer. Então, imaginem só o que certos dispositivos do Código podem se transformar na mão de juízes. Na minha opinião, se transformarão em TACAPs, se transformarão em armas de potencial pérfido contuso, por sobre a liberdade de cada um de nós. Liberdade essa que a Constituição garante, por sobre a autonomia da vontade. Então, o primeiro ponto, para mim, péssimo, é querer impor mediação, conciliação no curso do processo. E mais, sendo feito diante do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é para conciliar. O Poder Judiciário é para exercer jurisdição, é para julgar. A discussão aqui é um pouco mais complexa, mas não vamos entrar nesse detalhe. Centros de mediação, muito embora a ideia é maravilhosa, certamente a partir da mediação conciliações ocorrerão, eles têm que ser administrados, geridos, talvez pela administração pública, talvez por organizações não governamentais, mas não isso por parte do Poder Judiciário. E colocaram isso no Código. Então, a primeira crítica, endosso ipsis literis o que foi dito pelo Delors. Outro ponto que para mim me parece terrível, eu conheço muito bem essa história, é a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, ou a carga dinâmica do ônus probatório, como ele falou. Copiaram uma ideia de um processualista argentino muito importante, meu amigo inclusive, o professor Jorge Peirano, lá de Rosário, da Universidade Nacional de Rosário, que quando ele era desembargador, que ainda é na província de Santa Fé, um belo dia ele resolveu, num caso de erro médico, inverter o ônus da prova. Então a família de quem foi vítima do erro médico ingressou em juízo, não conseguiu provar o erro médico, não sei se por inaptidão técnica do advogado que lhes defendia, a ação foi julgada improcedente, eles recorrem, sobe para o Tribunal de Apelação, na província de Santa Fé, o relator do caso era esse processualista importante, o professor Peirano, e ele então fala, não, espera um pouquinho, aqui, invocando algumas doutrinas com base em Jeremiah Bentham, por exemplo, um filósofo, um jurista do século XVIII na Inglaterra, utilitarismo, panótico, etc., ele fala assim, não, na verdade, essa prova era difícil do autor produzir. Quem tinha que provar que não errou era o médico. Como o hospital não provou que fez tudo certo, então nós vamos dar provimento à apelação para condenar. Porque, afinal de contas, seria uma injustiça essa pessoa ter que amargar um erro médico pelo simples fato de não ter conseguido prová-lo, quando quem deveria provar numa situação como essa seria o hospital e o respectivo médico provando que fez tudo certo. E a partir daí, isso foi no final da década de 70, a partir daí cria-se essa ideia de distribuição dinâmica, ou seja, o juiz invertendo, falando aqui quem tinha que provar era você não provou, logo, você, se não provou, vai ser julgado contra você a situação. Então isso é muito grave. E isso é muito grave porque, do jeito que foi posto na lei, e processualistas brasileiros louvam isso, alguns, não todos, por sorte nossa, louvam isso como sendo algo muitíssimo importante no ambiente do procedimento probatório. Isso hoje está a cargo do juiz. Que o juiz vai poder falar, se você não provou, tem que provar. Se não provou, vai perder. Então, numa situação que vai transformar toda a lógica do direito probatório, uma pressão, um influxo da atividade do juiz muito grande. Do mesmo juiz que, inclusive, vai julgar. Que é uma outra coisa que nós não nos atentamos. Mas o nosso sistema ele é tão perverso que ele permite que o mesmo juiz, a mesma pessoa física, defira decisão de urgência, continua presidindo o processo, preside o procedimento probatório e no final sentencia. Ou seja, o juiz que decreta a prisão é o juiz que vai sentenciar. O juiz que decreta uma tutela de urgência, muitas vezes inaudita altera parte, é o mesmo juiz que vai sentenciar. Onde está garantida aí
nessa forma de proceder, a imparcialidade judicial. Mas isso é um outro tema. E por fim, nós temos uma outra coisa bastante complexa, que aí já é o tema da minha exposição, que são as questões relacionadas à tutela provisória. E, antes de entrar no ponto, também concordo com você, Delor, me parece que o ponto alto do Código é o respeito que o Código quer que seja dado aos precedentes, para tornar realmente íntegra, uniforme e estável a jurisprudência dos tribunais. Claro que nós temos que ver qual que vai ser a qualidade da produção desses precedentes, mas aí é um outro problema que aos poucos, eu quero crer, nós todos, operadores do direito, aprenderemos a trabalhar com isso para efetivamente tornar estável a jurisprudência dos tribunais e, com isso, cumprirmos também uma promessa constitucional, que é uma garantia fundamental, que é a segurança jurídica estabelecida no caput do artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são os valores fundamentais que a Constituição estabelece no artigo 5º. E nada mais importante para o ambiente do processo jurisdicional do que a estabilidade da jurisprudência criada pelos tribunais e, consequentemente, respeitada nas instâncias inferiores. Todos nós aqui já estamos acostumados a trabalhar com aquilo que nós chamamos de tutela antecipada. Isso é assim desde 94. Penamos, fomos melhorando jurisprudencialmente. No final da década de 90, altera-se um pouco a redação do 273, aperfeiçoa-se lá o 461, colocando-se o 461A, que prevê a antecipação de tutela das obrigações de fazer ou não fazer, de modo que nós já tínhamos, né, agora não vamos ter mais, toda uma dinâmica de raciocínio própria para trabalhar com as chamadas tutelas de urgência. Isso simplesmente foi revertido pelo Código Novo. A lógica vai continuar sendo a mesma, com alguns erros que eu vou tentar propor aos senhores, ver o que vocês acham, alguns equívocos, o Código Legislador no ponto poderia ter ajudado a melhorar, mas ainda assim nós tínhamos um sistema que já vinha caminhando, né, dentro dos trancos e barrancos, mas ele vinha sendo organizado, encaminhado e surtindo razoavelmente os efeitos para os quais ele nasceu para surtir. O que nós tivemos agora com o Código Novo? O Delor usou uma figura de linguagem bastante interessante. Jogou o estudo liquidificador, bateu gelo, açúcar e sal à vontade. Então fizeram uma receita lá, receita essa que nós sabemos foi posta dessa forma, porque alguns dos idealizadores que estiveram por trás do código acham que essa é a forma que tinha que ser, e aí foi posto de modo que nós temos então a tutela provisória, um capítulo tratado do artigo 294 até o artigo 311, tutela provisória, onde nós temos então como espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. E como bem dito pelo Delor, a tutela de urgência, por sua vez, é gênero que compõe duas espécies. A tutela antecipada, que será de caráter satisfativo, e a tutela cautelar, que será de caráter asseguratório. O que é que diferencia uma medida ou uma tutela de caráter ontologicamente satisfativo de uma outra tutela de caráter ontologicamente cautelar? A diferença é simples. Quando eu tenho uma medida de urgência relacionada ao próprio pedido, eu quero antecipar algo que constou no meu pedido, eu terei então, se antecipado for, eu terei uma antecipação de tutela. De modo que estará satisfazendo agora aquilo que constou no meu pedido e que, em tese, só seria satisfeito lá na frente, após o curso do devido processo legal. Se a medida ou se a tutela é de natureza cautelar, ela ocorre porque eu quero assegurar algum efeito colateral, algum efeito que gravita em torno do meu pedido, da questão principal que eu quero ver satisfeita.
São vários os exemplos que nós poderíamos dar. O Delore deu o exemplo da cautelar de protesto. Para mim, eu tenho a impressão que, enfim, também é um problema dogmático, de forma de pensar, que não seria cautelar, seria uma forma de tutela antecipada. Porque qual que é o efeito, se eu quero sustar o protesto, eu estou antecipando exatamente o efeito daquilo que eu vou pedir, que é, por exemplo, a nulidade do título. Se esse meu título fosse declarado nulo hoje, consequentemente ele não poderia ser levado ao protesto. Mas tudo vai depender da forma como foi composto o pedido na petição inicial. Então a base é essa, a lógica é fundamentalmente essa. Como é que o Código estabelece essas questões hoje? Na verdade, vai continuar sendo mais ou menos assim, salvaguarda-se ou não emergencialmente, isso no âmbito da tutela de urgência. Agora estou falando da espécie de tutela de urgência dentro do gênero tutela provisória. Continuaremos salvaguardando questões. O que houve de mudança foi a técnica de como é que eu vou proceder para obter uma medida de urgência. Então, no caso específico da tutela de urgência, eu terei dois caminhos. Eu poderei formular uma petição inicial com o meu pedido normal e mais o pedido de tutela de urgência, seja tutela de urgência satisfativa, seja tutela de urgência cautelar, ou, e aí eu acho que foi uma coisa desnecessária, na minha opinião, que acabou complicando a técnica, isso vai gerar uma série de complicações, ou eu poderei pedir, se for uma urgência muito grande, uma urgência urgentíssima, eu poderei pedir especificamente, antecedentemente, a minha tutela antecipada, ou a minha tutela cautelar, e depois eu vou emendar essa minha petição para agregar o meu pedido inicial. Então vamos lá, vamos imaginar uma tutela antecipada. Então eu preciso, por exemplo, uma coisa muito comum, no dia a dia todo mundo vai captar, já deve até a maioria aqui mexido com isso. Uma questão dessas relacionadas à assistência médica. Então eu tenho uma urgência urgentíssima de fazer com que um determinado autor de uma ação se submeta a uma cirurgia médica. Os médicos deram os documentos e falaram, olha, tem que ser no máximo uma semana isso daqui. Se não fizer isso já, vai dar início. Mas normalmente você quer fazer a cirurgia, você vai querer eventuais danos materiais, para você se consultar em outro médico, você vai querer eventualmente danos morais, porque foi recusado pela empresa que opera no plano de saúde em fazer essa cirurgia, de modo então que você, na urgência, fala assim, isso o código hoje agora vai permitir, o código de 2015, que você formule o seu pedido apenas para ser deferida a sua tutela antecipada, para que seja determinada então a cirurgia. Então você vai lá e faz o seu pedido. Aí você vai contar, eu vou pedir outras coisas, mas eu vou pedir isso mais para frente. Aí você então formula o seu pedido, o juiz vai e defere a tutela antecipada. Aí o CPC vai falar que você terá 15 dias para aditar a sua inicial e pedir ou formular os pedidos principais aos quais você pretende também ver julgado. Assim, então nós teremos, na prática, a possibilidade de bifurcar o caminho. Então é uma técnica diferente, né? Ou nós pedimos tudo junto, como nós fazemos hoje, já pedimos o principal e já pedimos a tutela antecipada na própria inicial, ou a lei agora está autorizando que se peça apenas a questão emergencial que se quer ver resolvida para, depois de deferida pelo juiz, fazer um aditamento da petição inicial para, a partir daí, agregar os pedidos ditos principais que se vai querer postular em juízo. Entenderam a lógica? Até aqui tudo bem. Aí tudo bem no quê? Por que foi se mudar isso? Qual foi a diferença disso? Para que mudar? Porque ao invés de aperfeiçoar,
poderia ter aperfeiçoado até simplificando, foi criar essas problematizações. Particularmente, não dá para entender por quê. A questão da cautelar acabou? Não. O que acabou foi o processo cautelar autônomo. Se hoje for ser feito um pedido de caráter cautelar, ou seja, um pedido para assegurar uma determinada situação colateral ao pedido principal que se vai formular, você pode pedir também antecedentemente, e tão logo executada a medida cautelar, vai-se ditar a petição inicial para se complementar e, a partir daí, ver a sua questão principal sendo postulada naquele mesmo processo. Então, vai ser uma bifurcação de procedimento apenas. Isso é bom, isso é positivo? No meu modo de ver, o jeito que nós tínhamos estabelecido hoje, o jeito que está estabelecido hoje, com o artigo 273, o artigo 461 e o artigo 461A, já é possível, dessa forma que está, resolver qualquer tipo de problema de tutela de urgência. Seja uma tutela de urgência de caráter satisfativo, que é o que chamamos de tutela antecipada, e o Código hoje dá exatamente esse nome para se referir à tutela que satisfaz, tutela antecipada, seja uma tutela de caráter cautelar, uma tutela asseguratória, que não está diretamente relacionada ao pedido formulado na petição inicial. E é bem da verdade, se nós pararmos para pensar, tudo o que se é pedido, seja em caráter antecipatório satisfativo, seja em caráter cautelar, são providências que se pede para se ver cumprido pelo juiz, se for definido. Qualquer medida que nós possamos pensar em caráter de urgência, ela nada mais é do que uma imposição de uma obrigação por sobre o destinatário da medida de urgência. O que é, por exemplo, um arresto de bens, senão uma medida que está sendo imposta ao réu para que ele entregue bens móveis para deixar à disposição do juízo. O que é uma busca e apreensão, tratado hoje como um procedimento cautelar específico, muito embora sabemos, a doutrina já fala isso faz tempo, que ele pode ter o caráter satisfativo, não? Mas o que é uma busca e apreensão, quando deferida liminarmente, senão uma decisão na qual é imposta uma obrigação do réu de entregar a coisa que está querendo ser buscada e apreendida. O que é uma liminar possessória, ação possessória, de rito especial 920 seguintes do atual CPC, o que é uma ação possessória, senão uma ação voltada a impor obrigação de entrega, no caso, obrigação de dar coisa certa ao destinatário da medida. De modo que tudo o que nós formos pedir fará parte da pretensão a ser exercida pelo autor. Então, essa chamada tutela satisfativa antecedente, nada mais é do que um pedido que está sendo formulado para se atender exatamente aquilo que se quer. O mesmo se diga de uma pretensão de caráter cautelar. Está sendo formulado um pedido cautelar para que se obtenha, caso apresente os requisitos, aquilo que se quer. Mas o legislador acaba complicando isso. Acaba criando técnicas mais complexas do que as que nós temos hoje. Na minha opinião, sem qualquer utilidade, sem que isso implique necessariamente numa melhora daquilo que se tem no plano de tutelas de urgência. Isso sem falar que a tutela de urgência, ela traz um problema grave, muito importante, que nós não nos atentamos. É comum. Mas isso sempre vai assim, sempre foi assim. É possível o juiz deferir medidas inauditas à outra parte. Sim, é verdade. Só que desde 88, a Constituição da República estabelece que todos, em geral, todos os acusados em geral, têm a possibilidade do devido processo, possibilidade não, obrigatoriedade do devido processo. O devido processo, o inciso logo abaixo, 55
da Constituição da República vai dizer que, em outras palavras, nada mais é do que a somatória de contraditório e ampla defesa. Toda vez que nós temos uma medida deferida pelo juiz, inaudita a outra parte, então o autor, a juíza, sua ação, propõe a sua petição inicial, o juiz analisa, acha que estão presentes os requisitos e dá um ato de poder, inaudita a outra parte contra o réu. O juiz, quando assim age, ele está agindo mais como um agente da administração pública do Poder Executivo do que efetivamente dentro de um ato jurisdicional. Porque ele está baixando um ato de poder contra o réu sem que tenha havido devido processo legal, sem que tenha sido dada a oportunidade de ampla defesa e contraditório, que é o que a Constituição exige. Nós não nos atentamos para isso e permitimos. A doutrina fala em contraditório diferido. Não, vai ter contraditório, mas depois. Claro, primeiro eu prendo e depois você vai se justificar, falar que você não tem culpa. A lógica é mais ou menos essa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e isso é bastante grave, é a forma como o sistema é encaminhado, de modo que viabiliza que o mesmo juiz que defere a tutela de urgência seja o juiz que vai sentenciar o caso. Eu não disponho dessas estatísticas, mas a experiência de cada um de nós nos mostra, nos intui, no sentido de que, na grande maioria das vezes, quando os juízes deferem a tutela, inaudita a outra parte, portanto, muitas vezes satisfazendo a pretensão contida no pedido inicial, o que ele fará mais adiante na sentença será apenas confirmar aquela medida de urgência que ele deu. Então é raro nós vermos o juiz que deu a urgência depois alterar esse posicionamento na sentença. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas é muito mais comum aquela mesma pessoa física confirmar na sentença o que ele deferiu, inaudita a outra parte, liminarmente, sem ouvir a outra parte contrária, no deferimento da tutela de urgência. Esse é um problema grave que nós temos. E vejam só, há um dispositivo equivalente no Código Novo, de 2015, que é o artigo 134, inciso 3, se não me falha a memória, do CPC de 73, que diz que o juiz é impedido, portanto, está proibido de conhecer, no grau superior de jurisdição, processo no qual ele proferiu decisão em primeira instância. Se eu sou juiz, sentenciei o processo, botei a mão no processo, instruí, por exemplo, presidi procedimento instrutório, deferi tutela de urgência, e eu sou promovido para o tribunal, eu não posso, eu sou proibido, diz o 134, o juiz está impedido de exercer jurisdição de novo. Eu sou impedido, eu não posso julgar aquele recurso. Como é que nós aceitamos de forma plácida, de forma resignada, que juiz que decide uma questão importantíssima, que são as questões de urgência, possa ele mesmo, a mesma pessoa física, no curso do procedimento, sentenciar? É uma coisa que nós não nos atentamos, mas isso é um defeito, e esse defeito não foi corrigido no Código Novo. Mas para não falar só críticas, por enquanto são críticas amenas, nós temos uma crítica aqui, que isso eu quero que vocês prestem atenção, que é a crítica que eu vou tecer agora, o artigo 303 do Código Civil de 2015, que trata da chamada estabilização da tutela antecipada. Então lembrem-se, eu disse aos senhores que hoje eu posso obter uma tutela de urgência e ela será antecipada ou cautelar. E eu poderei, se a urgência for muito grande, se a urgência for contemporânea ao meu pedido, eu poderia obter uma tutela antecedente de caráter cautelar ou uma tutela antecedente de caráter antecipado. E obtendo a tutela, depois eu emendo a minha petição inicial, agrego os elementos e agrego o pedido para pedir aquilo que eu entendo ser o principal. Então, no caso específico de uma tutela antecipada, portanto, satisfativa, antecedente, o legislador previu algo rigorosamente dantesco, que é a chamada estabilização da tutela antecipada antecedente, deferida em caráter antecedente. Imaginem os senhores aqui. Alguém
vai formular um pedido, uma petição inicial e um pedido que mereceria uma tutela de urgência. Só que a urgência é muito grande, a urgência é premente, e então esse autor, através do seu advogado, opta por formular o seu pedido especificamente e apenas de uma tutela antecipada, em caráter antecedente, que significa dizer que na petição inicial ele apenas formulará o pedido de tutela antecipada para ver obtido o resultado prático que ele pretende. Se o juiz deferir, diz a lei, a parte contrária, o réu deve recorrer dessa decisão, pois caso não recorra, a tutela antecipada, satisfativa, concedida em caráter antecedente, estará estabilizada. Morre a situação por aí. Então vejam, senhores, alguém fez a sua petição inicial, pedindo especificamente a antecipação de tutela satisfativa, antecedente, que não ia dar tempo de pedir o restante, dá entrada, distribui, vai para o juiz analisa, defere, inaudita a altera parte, e se o réu não recorrer, vejam, senhores, não recorrer, apresentar recurso. Qual é o recurso contra a decisão interlocutória? Agravo. Se o réu não recorrer dessa decisão, a decisão automaticamente estará estável. Qual o prazo para recorrer? O agravo atual, agora no Código Novo, 15 dias. Então vejam, senhores, foi tida uma petição inicial, foi para o juiz deu a tutela antecipada, por alguma razão, pode ser até estratégica, o réu não quis recorrer, está estável, estabilizou, acabou. Vejam o desespero do legislador em resolver o problema, na ótica do Estado, de forma célere, rápida, urgente. Não vai lá e dá. O juiz deu, não recorreu, está estabilizado. O projeto, quando veio, o anteprojeto ainda, a época do anteprojeto, quando veio para o Senado, dizia a mesma coisa, só que dizia um pouco menos. Fala assim, olha, se o réu não impugnar, está estabilizado. Impugnar significa contestar, significa recorrer, enfim, significa voltar-se contra aquilo. Hoje, a opção nossa, naquilo que virou o CPC, naquilo que se tornou o Código de Processo Civil de 2015, o réu será obrigado a recorrer, sob pena de estabilizar, extinguir aquele processo. Aí como é que eu faço? Eu perdi o prazo para recurso, o que eu devo fazer? Será possível, tanto o autor como o réu, esse processo já acabou, estabilizou, terminou, auditor question, será possível uma ação autônoma para tentar rever, modificar ou até extinguir aquela decisão de urgência que foi dada lá atrás. Agora, vejam só, o advogado, ao ser consultado pelo seu cliente, falando assim, advogado, tive uma tutela de urgência contra mim, o que eu devo fazer? O advogado falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos recorrer, se nós não recorrermos, nós vamos ter que mover uma ação contra o autor, e vai ficar mais caro isso daqui, então vamos recorrer. Primeiro ponto. Segundo ponto, imaginem os senhores, tutela de urgência deferida contra a Fazenda Pública, que é o grande demandista do Poder Judiciário em todos os níveis, principalmente no nível federal. Imagine o procurador do Estado, o procurador do município, o advogado da União, o procurador federal, tendo contra si, contra a pessoa jurídica do direito público interno para a qual ele presta a sua defesa, tendo uma decisão de urgência contra si. O que ele vai fazer? Para não deixar aquilo se estabilizar, necessariamente vai recorrer, que é uma exigência que a lei faz. Há que se recorrer para que não se estabilize a tutela de urgência, para que o jogo possa continuar, para que daí se discuta, até se é o caso de rever aquilo ou não, naquele mesmo processo. Então vejam, a ideia do legislador é a qualquer preço, a qualquer custo, exterminar, acabar com o processo, numa lógica perversa de que a celeridade é o que tem que ser feito a ferro e fogo a todo custo para logo terminar o problema. Então, vamos tirar da nossa frente o nosso judiciário, vamos tirar da nossa frente
mais um processo. É assim que o legislador fez. Só que, do jeito que foi posto, deve um tiro no pé. Por quê? Porque o réu, para não ver aquela tutela antecipada, antecedente contra si deferida, estabilizar-se, ele necessariamente apresentará o seu recurso. E aquilo que o legislador em tese não queria, que era o assoberbamento dos tribunais, que era o prosseguimento dos litígios, o avolumamento, o volume das coisas, tomando conta cada vez mais daquilo que o Poder Judiciário tem que resolver, isso vai acabar acontecendo. Então, são apenas alguns rápidos enfoques, críticas a respeito da tutela provisória, que merece um tratado de crítica sobre ela. Não só da forma como ela é atualmente, como também da forma que foi posta pelo legislador no CPC de 2015, e principalmente nessa excentricidade que foi essa previsão de tutela antecipada e estabilizar-se. Porque o legislador obriga o réu a recorrer. E, daqui para frente, quando vamos fazer um levantamento, daqui a 5 anos ou 10 anos de aplicação do Código, eu quero crer que muito mais recorreu-se das tutelas antecedentes, antecipadas, deferidas, do que deixou-se ou deixaram elas se estabilizar. Isso, consequentemente, vai gerar um volume violento de processo e vai ajudar ainda mais, só esse pequeno aspecto confuso do Código, em o aumento das demandas dos processos e, consequentemente, o aumento da carga do Poder Judiciário. Já são 10 para as 10, teríamos ainda muito mais de falar, o assunto é muito extenso sobre isso, só para ficar nas críticas, mas eu imediatamente gostaria de passar a palavra para o meu amigo Rogério Moreira para eu poder fazer a explanação dele sobre honorários advocatícios, que é também algo terrível, interessante. Não sei nem como é que ele vai explicar isso. Agora eu começo a ler e me dá medo. Mas ele é inteligente, como ele vai explicar muito bem isso. Obrigado.